Boa noite a todos. Boa noite. Nossa, que bom. Essa vibração é excelente. Bom 25 a todos. Esperemos que esse ano, todos os irmãos que aqui estão e aqueles que nos ouvem, que nos ouçam posteriormente, façam do ano de 25 a grande mudança. A mudança de enxergar melhor a vida, de ter a paciência, de ter a caridade como objetivo de vida. Então que esperemos a nossa mudança. Mudança para este ano. E quem quer mudar? Imaginemos, se você que estava falando com a nossa irmã aqui, o que você tem para escrever hoje? O que você tem para dizer da sua vida? Você tem algo a dizer da sua vida? Como foi o seu dia? O que você tem para me dizer? Há uma passagem do Evangelho que diz os cegos e estropiados. Depois nós vamos contar uma história aqui da cegueira das pessoas, das ganâncias, das arrogâncias, do homem que vive para a matéria, não vive para Deus. E hoje o mundo ele passa pelo processo regenerativo do homem. O homem precisa amar. Esse é um processo regenerativo. Aonde está o seu amor? Por isso, o que tem para me escrever? O que tem para dizer da sua vida? Esse é o processo regenerativo do homem no planeta. Você só vai me dizer o quê? O que você fez o ano passado? O que você fez nesse início de ano? Para Deus, para Jesus. Aí eu orei, eu perdoei, eu amei, ou eu fiquei grudado nas minhas coisas, apegado às minhas coisas materiais, apegado a emoções e sentimentos do orgulho e da vaidade, que todos nós sabemos, não? O Evangelho ele diz, Jesus disse sobre o orgulho, sobre o egoísmo. Ah, irmão, você vai repetir a mesma coisa? Não, talvez uma coisa que vocês já esqueceram, que é o amor. Eu vou falar do amor. Vou falar das coisas que o homem fica cego. A cegueira de não perdoar, a cegueira de não amar. Havia uma pessoa, até que ela se sentia desamparada. Quem que não sente muitas vezes desamparado, desanimado? Às vezes aquelas palavras destruído. Hoje estou destruído, porque a vida não me respondeu da forma que eu desejava. Eu estou destruído, eu estou na minha cegueira, porque eu queria que fosse do meu jeito, mas não foi. Deus não faz do seu jeito, faz da sua necessidade, o que tu necessitas para melhorar. A sua culpa vale a pena? Nada. A sua culpa não vale nada para Deus, porque culpar-se é viver de um passado obscuro, lodaçal, nos porões da solidão, nos porões das depressões. É isso que o homem vive hoje. Por isso a cegueira. Eu não consigo enxergar quem está ao meu redor. Eu não consigo amar quem está ao meu redor. Como é que eu vou falar da minha vida? Eu quero que você diga da sua vida. Porque você sofre. Porque você gosta de sofrer. E você vai me dizer, eu estou desamparado. A vida me desamparou. Parece que é só comigo que acontecem as coisas ruins. Parece até que Deus me esqueceu. Mas Deus não esquece nem dos seus filhos. Mas parece que comigo Ele me esqueceu. Ele lembra de tantas pessoas, mas comigo é diferente. Por quê? Você é filho de Deus. Ou está no princípio de conhecer a Deus. De conhecer a Jesus. De conhecer os passos do Cristo. Quem que segue os passos do Cristo? Eu vou dizer a ti que é muito difícil seguir os passos do Cristo. Eu reconheço isso. Eu sei que vocês vão me dizer, é muito difícil, irmão, eu seguir os passos. Mas como cristão, nada mais justo de ter o sacrifício, a renúncia de saber amar ao outro, não esperar que o outro me ame. Muitos esperam que o outro o ame, que o outro o perdoe. E aí vamos para a cegueira do desamparo.
estou desamparado, estou solitário. Nossa, você não sabe da minha solidão. Eu estou hoje numa casa espírita, uma casa de oração, para falar da minha solidão. Não! Eu vou falar da minha tristeza. Não! Eu vou falar do meu amor ao próximo. Eu vou falar desse mandamento que eu me recolho nele. E como é tão difícil amar ao meu semelhante. Haja visto que todos se assemelham e todos vêm com algo a ser resolvido. Por que as pessoas vivem em culpa? Porque gostam de sofrer. Porque se sentem confortáveis na culpa. Alguma coisa mexeu na emoção e eu me sinto culpado. Alguém da própria família ou do seu trabalho fez você se sentir culpado. Fez você se sentir culpado, mas o que é a culpa? Uma reflexão para você perdoar. Para você identificar o perdão e reconhecer o amor em ti. Ame-se. Reconhecer o amor em ti. Ame-se. E serás melhor. Senão, o que você vai escrever para mim? Só rascunhos. O rascunho de ontem, o rascunho do ano, o rascunho de ontem, o rascunho de 23. O que você fez em 23, irmão? Estou com mal de Alzheimer, não lembro. 23 já faz muito tempo. 20, teve a pandemia. Eu sofri muito. Eu fiquei enclausurado. Eu fiquei preso nos meus devaneios. Para você acordar. Para você passar a pandemia e voltar para o mundo acordado, menos cego. Mas eu gostei da cegueira, de ficar compilado, eu e algumas pessoas que eu gostava dentro de casa. Fora delas eu não gostei. E aquelas pessoas que eu tive que ficar dentro de casa na época da pandemia foi um horror. Sabe quando você diz um horror? Porque eu estou cego. Eu estou procurando ser menos estropiado, menos aleijado do pensamento, menos aleijado da palavra, menos aleijado de saber ouvir. Mas eu gosto de ser cego, porque eu não me conheço. Eu não me conheço. Então o homem volta para a terra para tentar se conhecer, para ser melhor. Ele passa as dificuldades para se conhecer. Senão ele nunca vai saber dele. Vai? Claro que não. Nós temos um exemplo que um dia empurramos uma pessoa e orientamos alguém para chegar até o Eduardo. Para ele ouvi-la. Para ouvi-la. Uma senhora. Desalentada, sofrida, numa cegueira espiritual. Porque ela já tinha pensado em tirar a vida. A cegueira dela era tanta, de ela ser desamparada, de ela ser sofrida, da história de vida dela, que ela queria, não quero mais viver. E ela se achegou ao Eduardo. E bateu na porta. Eu preciso falar com este homem. Eu preciso falar da minha vida. Ou nem vou falar nada, porque eu estou tão sofrida, que eu não quero falar nada. Eu nem sei também porque eu vim aqui. Isso estava confusa. Ela estava desamparada. E eu vou contar um pouco da história dela, que é um pouco da história de vocês. Com certeza vocês vão ter alguma coisa com essa história. Esta pessoa, vamos que tenha 65 anos. Ela já até partiu, mas vamos dizer que ela tenha, que na época ela tinha 65 anos, ou mais. E ela casou-se, teve apenas um relacionamento, e aquele relacionamento teve um câncer, o seu marido. Teve um câncer arrasador. E ela cuidou desse homem por 20 anos. Meticulosamente, pacienciosamente, cuidando desse marido, do amor da vida dela. E chegou um momento, vamos colocar aí com 55 anos, ele partiu. E ela também tinha a mesma idade. Ele partiu. Partiu e ela disse, e agora? Como toda partida, como toda separação, e agora? Que faço eu?
que faço eu? Eu aprendi a cuidar de alguém. Eu aprendi a cuidar de alguém que eu amava. Eu estou solitária. Solitária. Então eu aprendi a manusear uma fralda. Aprendi a manusear uma atadura. Isto, aquilo. Ótimo. E deixou bens. Deixou uma casa confortável, deixou bens financeiros, ela estava confortável. Mas passaram-se alguns anos, essa pessoa se sentiu solitária, como qualquer ser humano que se sente solitário, mesmo às vezes acompanhado, ele está solitário. Já ouviu essas histórias? Mesmo casais estão juntos e não estão juntos, estão juntos e não estão próximos. Então isso acontece até os dias de hoje, não é assim? Então, nesse interim, uma pessoa conheceu, um senhor, também viúvo, e conversaram, se tornaram amigos. Disse: você está sozinha? Eu estou sozinho. Por que não ficarmos juntos? Aí ela até disse: você cuida da parte das compras de supermercado e outras coisas mais. Eu cuido da água, luz e celular e não sei mais o que. E tem as suas despesas, cada um com as suas despesas. E, coincidentemente, ele tinha algumas casas, mas ele veio morar com ela. Certo? Então, uma relação de amigos. E esse nosso irmão passou 1 a 2 anos, ficou doente, muito doente. E ela, perguntando a Deus: é para ajudá-lo? É para cuidar dele? Sim, você já tem experiências, nada mais justo de cuidar de alguém. Ou seja, ame o teu próximo como a si mesmo. Agora abrimos aspas. Então esse senhor e essa senhora, cada um com seus benefícios materiais, individuais de cada um. Então ele não tinha compromisso de um para o outro, financeiramente. E ele estava na casa dela por uma situação. Só que ela tinha, acho que 2 filhos que estavam muito bem, moravam em outras cidades, a visitavam, concordaram com o relacionamento, que eles são amigos. E a família do viúvo, com 4 filhos. E os 4 filhos não admitiam. E também não admitiam, achavam que ela queria os bens materiais. E nisso foram envolvendo-a e falando para o companheiro dela: ela é isto, ela é aquilo, como qualquer julgador da terra, que infelizmente os homens julgam, sem olhar a quem. E ela estava cuidando dele. E um dos filhos disse: como que o senhor gasta tudo isso no supermercado? O senhor está gastando o nosso dinheiro. A nosso dinheiro, que também nós temos parte desta herança que mamãe deixou, que o senhor está aí com esse dinheiro todo. E ela ouvindo. E ela cuidava dele. E ela cuidando, com todo amor e carinho. E os filhos envolvendo numa obsessão cruel sobre o dinheiro. E o dinheiro é nosso. Ela está gastando dinheiro nosso e de meu pai. Então ela foi ouvindo tudo isso. Tudo isso ela foi ouvindo. E ela começou a entrar em desespero. Ela disse: Deus, estou cuidando de mais uma pessoa na minha vida. Estou sendo reprimida pelos filhos, que são seus filhos também de Deus. Eu não estou suportando mais. E ela disse: pode viver a sua vida.
E ele disse, eu não saio daqui. Certo? Mas os filhos continuaram a dizer, a senhora está desviando o dinheiro de meu pai. Ela não tinha acesso a nada. A nada porque ela tinha os benefícios dela. E essa mulher entrou em pânico. Sabe pânico? Quando você gera o pânico, você está gerando uma ansiedade. E os filhos foram falando tanto, e tanto, e tanto, que ela se sentiu culpada sem ter culpa. Por isso que eu falava da culpa há pouco. E a culpa gerou o quê? Sofrimento, doença. Ela começou a ficar debilitada. Debilitada. E ela, uma religiosa, todos os domingos à missa, todos os domingos, conversando com Deus e pedindo a Deus a vida melhor. Mas os filhos, os 4, ligando para ela, a senhora é isso, a senhora é aquilo, a senhora é aquilo, a senhora quer o dinheiro do meu pai, isso, e ela não suportou mais, falou, não quero mais. E pensou, sabe aqueles pensamentos quando você está desamparado, desanimado, sofrido, você pensa em tudo, menos viver. Você pensa em tudo, menos viver. Viver fisicamente, mais alguns anos. Você fala, nossa, já estou uma certa idade, já cuidei, o que eu tenho que fazer aqui? Eu quero ir embora. E foi a missa dizendo adeus, eu quero ir embora. E esta mulher chegou em desespero, passou um período, a conversar com o Eduardo. Sentou na frente do médico, do Eduardo, e disse o que eu estou contando a vocês. E que nós colocamos ela para conversar com ele. Aí o Eduardo foi envolvido e disse a ela, a senhora vai todas as semanas e coloca o véu na igreja. Fala-se com o padre, se comunga com o padre. E por que a senhora está deixando aquele pote em cima do seu armário de uma substância tal? E ela começou a chorar. E ela foi para conversar com o Eduardo, para depois daquilo pensar em outras coisas. E o Eduardo disse a ela, aquela substância a senhora precisa jogar fora hoje. Tem o vaso sanitário, a senhora jogue e não vai tomar aquele produto. E ela começou a chorar. Estávamos aqui falando da cegueira. E essa mulher voltou para o seu lar, se perdoando. E o que vinha na mente dela era, eu vou jogar isso fora. Como ele sabia que isso estava em cima do meu armário? Então eu não devo fazer o que eu estava pensando em fazer. Então essa mulher enxergou a luz, enxergou a Jesus. E é sabido que ela já partiu. E é sabido que o companheiro dela, amigo, também partiu. E os filhos já gastaram o que ficou. Pela cegueira do dinheiro. Estropia os próprios corações. Essa mulher se libertou. Essa mulher se perdoou. Esta mulher encontrou Jesus. E ela estava cega. Cega. Então, meus irmãos, qual a sua cegueira? O que você tem para oferecer para Deus? Você está estropiado? Está aleijado na sua visão? Está aleijado na sua palavra? Esse é um caso real, viu, gente?
que nós atendemos ela posterior. E, lembrando, todos passam por provas e expiações. E as sombras vêm para destruir alguém. E quase estava destruindo a pessoa. Por causa de bens materiais. Por causa da ganância, da arrogância. Nós se tornamos cegos. Como Santo Tomé pediu vários avisos a Deus para ele mudar o caminho dele. Ele só foi descobrir que Jesus era filho de Deus quando Jesus ressuscitou. E por que ele não ouviu os avisos que foram dados? Esta senhora ia à missa todas as semanas. Por que ela não ouviu os avisos? Porque ela começou a se tornar cega por tanta maldade que era transferida para ela pelos próprios filhos do amigo. Então, quanta cegueira nós caminhamos. Quanto nós nos perdemos no caminho de Deus. Se tornamos cegos por coisas materiais. E esquecemos Deus. Esquecemos, como o irmão disse há pouco, que a vida passa muito rápida. Muito rápida. E o homem não percebe, por isso que dizíamos, a sua regeneração dar-se-á através da sua mudança, de você descobrir o seu amor, colocar num colírio para clarear a sua vida, e você não ser tão obsessivo pelas coisas materiais, não ser tão apegados às coisas transitórias. O seu espírito não é transitório, apenas o seu corpo é transitório. O seu corpo é transitório, o seu espírito é imortal, é eterno. A sua mente é transita em emoções doentes, maléficas ou não. O homem se torna cego pelo prazer de humilhar alguém, o prazer do desdém de alguém, o prazer de ter indiferença ao outro, seu próprio irmão. Imagine 4 pessoas obsidiando uma, matando-a, através da emoção doente, do ter. Eu quero os meus bens materiais. Olha como o homem é perverso. Como Jesus disse a Pedro, o homem é frágil, mas não é perverso. Ele é frágil porque ele quer o bem do outro. Ele esquece dos 10 mandamentos, que é o seu momento para se regenerar. Quando é que o homem vai se regenerar? Quando ele se libertar das coisas que estão fazendo mal. Mal. Até os relacionamentos fazem muito mal. Mal. E quando os relacionamentos estão fazendo mal, eu preciso me perdoar e perdoar a outros que estão no meu caminho. Quando nós perdoamos alguém que está no nosso caminho, nós nos libertamos de nós mesmos. Aí nós vamos se conhecer. Quando nós nos libertamos de nós mesmos, nós vamos se conhecer. Nós não vamos ser personagens que mudam constantemente. De manhã você é um personagem, na hora do almoço você é outro personagem, à tarde você é outro personagem, à noite você é outro personagem. É a transfiguração, é a metamorfose, que não se torna uma borboleta linda, maravilhosa, porque não consegue sair disto. Não consegue. É tanto apego ao meu, eu já disse isso várias vezes, e o homem não registra. Não registra. Não registra. É meu. É meu. Então eu preciso gostar de mim, só isso. Eu já comecei a me regenerar. Quando eu me amo. Eu não amo mais minha bicicleta do que eu. Eu amo eu. A minha bicicleta é transitória, eu troco, não é isso? Não é isso? Falávamos a semana passada, né? O irmão falou. O trigo nada mais é, ele tem que morrer para a transformação para o pão. Eu tenho que ser o pão
que vai alimentar pessoas. Seja o trigo, não seja o joio. O joio é desperdício de tempo para Deus. O ódio é igual o joio, é desperdício, você fica doente. Com ódio, com a raiva, essa mulher ficou doente. E ela queria tirar a vidinha dela. E graças aos irmãos, nós levamos alguém. Vocês todos são mensageiros de Deus. E levaram um mensageiro de Deus também, que a ouviu e que disse: aquela substância que está no seu armário precisa sumir, jogue fora. Quando disse isso, ela falou: não preciso mais fazer, eu tenho vida, eu tenho meu Pai Nosso, eu vou colocar meu véu, vou na igreja agradecer e vou orar por você, Eduardo. Acabou. Então isso é a beleza de você saber enxergar, ter o colírio do amor, ter o colírio da vida. Ah, mas eu já tenho o colírio da paciência. Coloque mais, para você não ser cego, senão fica numa cegueira de relacionamento. Até quando? Se não vale a pena. Ela cuidou de um e cuidou de dois. E não deixaram terminar o cuidar do outro. Queriam matá-la. Em palavras, em emoções, em mentiras. Então Deus salvou. Quantos você vai salvar? É o que disse. Você tem algo para escrever? Seu papel está em branco? O que você tem para me dizer? O que você tem para me dizer da sua vida? O que você tem para dizer para Deus? O que você fez? Esse é o momento que todos um dia vão ter a oportunidade. Todos. Independe da sua crença, porque eu falo aqui para muitos que não são espíritas, que vão me ouvir. Um dia você vai partir. Todos aqui o sabem, nascemos e morremos. Ficamos cegos às vezes a vida toda, pelo dinheiro, pela maldade, por querer matar o outro. Mas eu não quero, irmão, matar ninguém. Quer sim. Quando você tem raiva, você está destruindo alguém. Quando você tem amargura, você está se autodestruindo. Sabe aquela bomba? A autodestruição. Amarguras, ódio, raiva. Você tem uma bomba dentro de você. E você é aquele personagem que você mais ama. É isso que você quer destruir. E vai se tornar cego. Então nascemos e morremos. E um dia partiremos. E um dia vamos fazer essa reflexão em algum lugar. Aonde, irmão? Em algum lugar. Qual o planeta? Em algum lugar. Em algum lugar. Ah, nos umbrais. Em algum lugar. A sua consciência vai olhar para você e dizer: o que tu fizeste? O que tu escreveu? O que você falou da sua vida para Deus? O que você fala da sua vida para Deus? Não omita. Fale de você para Deus. Ele tem os seus segredos. Ele sabe quem você é. E que se perde dos vícios, na palavra e nas emoções. Então nós temos o momento agora de despertar, libertar-se desse personagem antigo. Por isso que eu falei, durante o dia nós temos vários personagens. Inúmeros. O doente, o reclamão, o que nada faz bem, que as pessoas não reconhecem, que ninguém me ama, fui desprezado. Esse é o personagem diário. Já levanta reclamando. Esse é o personagem. Eu vou falar em alguma palestra, talvez essa semana que vem, dos personagens que nós criamos. Talvez não, vou falar semana que vem. Dos personagens que nós criamos. Quantos? Fale para mim. Muitos. Mas eu tomo até remédio para me cercear esses personagens. Que bom. Porque senão qualquer hora você pega alguém e estrangula. De tanta raiva, de tanto ódio. Assim é o ser humano. Bênçãos de Jesus. Que acordemos, que clareemos a nossa vida.
Óleos, põe o colírio, tem lá na sua casa. Colírio do Evangelho. Pingue 3 gotinhas por noite. Leia 3 parábolas. 3. Leia. Ai, tem dificuldade de ler. Pega um óculos. Leia. Raciocine. Fique mais belo interiormente. Acabou. No outro dia você vai levantar melhor. Tenho certeza absoluta. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Clareou? Estava tudo escuro, né? Mas Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Agora uma salva.